quero nesse exato momento ler a palavra de Deus, Neemias, capítulo de número 2, que diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste? Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Glória a Deus. Essa passagem nos traz uma lição de comportamento de um servo fiel ao Deus Todo-Poderoso. O comportamento de um servo fiel. Quando nós olhamos a vida de Neemias, os relatos acerca de Neemias, nós percebemos que ele não estava em um lugar favorável. Ele era escravo e servo em uma nação que não era a sua. Ele havia sido levado da sua pátria amada. E o que é interessante disto é que este fato de ser um escravo, de estar em uma nação estranha, de estar servindo, não o fez cair em tristeza. Neemias era conhecido pela alegria e pelo resplendor dessa alegria em seu rosto. Quando nós observamos o relato do rei que olha no rosto de Neemias e não vê o sorriso que constantemente havia em seu rosto, que percebe um sorriso diferente em Neemias, ao ponto de saber que não era enfermidade, que não era porque Neemias estava com um problema de saúde, mas era por outra coisa. Nós chegamos no primeiro ponto. Neemias era um homem conhecido. Ele tinha sua vida transparente. E essa transparência resplandecia ao ponto de chegar no rei. E o que é interessante é que os valores que faziam com que Neemias fosse e se comportasse de tal maneira eram valores que ele havia aprendido com o Senhor. Porque estar em terra estranha, ser escravo em terra estranha, não foi algo que causou tristeza no coração de Neemias. Estar naquela condição específica não foi algo que entristeceu o coração de Neemias em nenhum momento. E é percebido pelas palavras do rei. É percebido pelas palavras do rei. E claro que se o rei percebia isso, todos aqueles que estavam ao redor de Neemias também perceberam.
principalmente porque conviviam talvez até mais tempo do que o próprio rei, né? Que ele só ia na presença do rei levar coisas que o rei estava necessitando. E o primeiro ponto que nós percebemos na vida de Neemias e trazemos para as nossas é que não importa a condição, não importa onde estejamos, nós devemos ter uma vida agradecida, uma vida grata ao Senhor por as condições que Ele estiver nos dando naquele exato momento. Porque sabemos que Deus está conosco, estejamos nós sendo senhores ou servos. Em nenhum momento Neemias disse que o Senhor não estava com ele. Em nenhum momento Neemias culpou o Senhor por a sua condição. Pelo contrário, se você for olhar os relatos de Neemias, você vai perceber ele orando e jejuando e declarando a culpa não apenas do seu povo, mas também dele. Dizendo-se que não foram fiéis ao Senhor. Que aquilo que eles estavam passando não tinha a ver com a vontade de Deus, mas sim com a justiça de Deus sobre sua vida. E tudo aquilo que estava passando pela vida de Neemias era facilmente compreendido ao ponto de não entristecer-lhe, porque ele sabia que eram as consequências das escolhas que eles haviam feito. Como indivíduos e como nação. E isso é muito interessante. Essa percepção de Neemias acerca do que estava passando e correlacionando aquilo que era prática dele é muito interessante. Veja que quando Neemias se vê naquela condição, ele sabe que a condição não era a vontade de Deus, mas sim era a consequência de Deus sobre as escolhas que ele havia feito. Como indivíduo e como nação, é tanto que todas as vezes que você vê homens como Neemias na Bíblia, você sempre vai perceber que Neemias está orando ao Senhor, pedindo misericórdia e perdão pelos seus, mas também pela sua própria vida. Ele não está orando só, Senhor, perdoa o povo de Israel, porque eu sou fiel a ti. Não, ele está dizendo, porque eu também pequei. Ele se coloca na condição de pecador. Então essa percepção de que Neemias tem acerca de que estava passando por um período de adversidade por conta daquilo que ele estava absorvendo das suas escolhas e da escolha da sua nação, do seu povo. E até então, nada disso tirava Neemias da sua condição de felicidade, da sua condição de alegria, porque ele sabia que mesmo estando em uma condição difícil, em uma condição de escravo, em uma condição de servo, ele estava satisfeito, estava tranquilo. Estava tranquilo. Mas o que fez, de fato, Neemias ser incomodado? O que de fato entristeceu o coração de Neemias? Não foi algo de si próprio, não foi algo de sua própria família. Quando Neemias apresenta o motivo da sua tristeza ao rei, ele de fato fala acerca dos seus pais. Mas não é o ponto principal. O ponto principal é a cidade que revela o nome do Senhor. É o local em que o nome do Senhor é glorificado. É a condição do nome de Deus em relação às suas promessas que incomoda o coração de Neemias. Veja que não é a sua própria causa, mas é a causa de Deus. O que fez Neemias se entristecer foi porque os muros da cidade que Deus havia prometido que o seu nome estaria lá estavam derribados.
Porque o templo do Senhor estava derribado. Não era porque ele não estava em sua casa, não era porque ele não estava em sua nação, não era porque ele estava bem ou mal. É porque a cidade do Senhor, o templo do Senhor estavam caídos. Veja que o que tira a alegria do coração de Neemias é o que faz parte do Senhor e não dele. É o que correlaciona ao Senhor e não a ele. E é justamente isso que faz com que o rosto de Neemias se entristeça. Que o coração de Neemias esteja entristecido ao ponto de refletir isso no seu rosto. No brilho dos seus olhos. Porque quem realmente está feliz, os olhos brilham. Os olhos brilham. E é justamente isso que nós precisamos aprender com Neemias. O que deve nos tirar do sério deve ser as coisas que nos relacionam a Deus. O que deve realmente nos entristecer é aquilo que faz com que o nome do Senhor não seja glorificado. É o que envergonha o nome do Senhor. Isso deve nos entristecer. Não coisas banais, não coisas da vida. Porque se estamos passando por adversidade, é culpa nossa. Se estamos passando por dificuldades, é culpa nossa. Se estamos passando por momentos difíceis, é culpa nossa. Não é de Deus. A palavra do Senhor diz que Ele quer abençoar. Que Ele quer nos encher da sua presença e das suas bênçãos. Se não estamos, é por culpa única e exclusivamente nossa, porque a vontade dele já está correta, já está certa. Deus não mente, Deus não falha. Se nós não estamos vivendo o melhor de Deus, é culpa nossa. É porque não nos entregamos o suficiente. É porque não estamos na presença dele o suficiente. É porque não estamos alinhados com ele o suficiente. Por isso que não estamos vivendo o melhor. Por isso não estamos vivendo o melhor. Então que possamos ter consciência disso. Porque se queremos viver o melhor de Deus, claramente precisamos estar fazendo o nosso melhor em relação a Ele. Porque a sua palavra já está escrita de que a vontade dele é nos abençoar. Então, quando nós olhamos para Neemias, nós percebemos algo que nos traz uma lição importantíssima. Que o que deve incomodar o nosso coração, que o que deve tirar nós do prumo, da alegria, é aquilo que envergonha o nome do Senhor. É aquilo que denigre o nome do Senhor. É aquilo que rebaixa o nome do Senhor. É isso que, de fato, deve tirar nossa paz. Além disso, nada pode tirar nossa paz. Nada, nada, nada deve tirar a nossa paz. Neemias era escravo, estava servindo em outra nação, em outro povo, e nada disso tirava Neemias do sério, nada disso tirava Neemias de ter uma vida alegre e tranquila. Mas quando Neemias sabe que os muros estavam derribados, que o templo tinha sido derribado, que as portas tinham sido queimadas, aí isso entristece Neemias. Isso entristece Neemias. E aí, como ele bem sabia que Deus era um Deus de resposta, ele percebe que o rei abre a oportunidade de ele falar. E imediatamente ele fala. E ele poderia muito bem dizer, não, me libera, que eu quero ir embora. Não. A preocupação de Neemias não era por si. A preocupação de Neemias era pelo reino.
era pelo nome do Senhor. A preocupação de Neemias era por o Deus Todo-Poderoso, Deus de seus pais, Deus da sua nação. E era em prol disso que ele estava. Ele não estava em prol de si, ele estava em prol de Deus. Por isso, imediatamente, ele disse: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, veja, a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, ele só colocou aí para correlacionar a sua família, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. E o rei imediatamente diz a ele: o que me pedes? Então ele diz: eu orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar para me libertar? Não. A cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. A minha preocupação não é ser liberto. A minha preocupação não é ficar livre. A minha preocupação é reedificar a cidade do meu Deus. E veja que o rei disse: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? O rei estava preocupado na volta de Neemias, porque servo igual a Neemias ele não encontrava. E isso é importante porque o rei via alguém de suma importância e confiança no seu reino. E isso refletia o Deus que Neemias cria. O Deus que Neemias seguia. O Deus que Neemias acreditava. Isso era reflexo que passava para o rei. E o reflexo que Neemias passou durante toda a sua jornada, toda a sua estadia, todo o seu serviço, tudo que Neemias transpassava, deixava claro para o rei aquilo que Neemias acreditava. Ao ponto de Deus abrir a porta para que Neemias fizesse o pedido ao rei em tempo oportuno e Jerusalém e o templo voltasse a ser preocupação no coração do povo de Israel. Voltasse a ser preocupação do povo de Israel. Porque se o povo de Israel tivesse preocupação nisso, não deixariam acontecer o que aconteceu. Porque se você for ler as crônicas, por exemplo, você vai perceber que todas as vezes que Israel sofreu consequências, era porque Israel já estava em um período de promiscuidade que Deus já não estava suportando mais. Todas as vezes que Israel é atacada, todas as vezes que Israel sofre algo, é consequência do seu pecado. E isso deve servir de lição para nós. Deus não nos quer em provações. Deus nos coloca em provações para que nós despertemos do que estamos fazendo de errado. Deus nos coloca em provações para que nessas provações venhamos a ter consciência daquilo que não devemos fazer. É nas provações que passamos a compreender com mais clareza quem somos, o que estamos fazendo e o nosso comportamento. E Neemias sabia claramente disso.
E por este motivo não se entristecia, porque sabia que aquilo que estava passando dizia respeito ao seu comportamento, à sua vida, às suas escolhas. Mas a partir do momento que Neemias viu as consequências ultrapassarem a sua vida e chegarem na cidade do seu Deus, no templo do seu Deus, aí sim isso incomoda o seu coração. Aí isso sim faz com que Neemias seja tocado. Ao ponto do rei enxergar a tristeza nos olhos de Neemias. E ao ponto do rei saber que aquilo que estava acontecendo com Neemias não fazia parte de uma deficiência de sua saúde, mas que fazia parte de algo no seu coração. Que a tristeza estava no coração, não era uma debilidade física. Era algo sentimental, era algo que ligava os sentimentos mais profundos de Neemias. Veja que coisa interessante. O rei identifica que a tristeza que havia no coração de Neemias refletia no seu rosto, ao ponto de trazer total transparência para que o rei pudesse ler a situação emocional de Neemias. E isso faz com que o rei escute a sua petição, o seu pedido, e que Neemias tinha crédito suficiente para que o rei liberasse ele a fazer aquilo que ele havia pedido, que era restaurar os muros de Jerusalém e o templo do Senhor. Mas isso não era vontade do povo de Israel. Isso era vontade apenas daqueles que estavam ligados inteiramente ao Senhor. É tanto que quando Neemias volta, ele precisa passar alguns dias observando tudo o que estava acontecendo e chamando aos poucos aqueles que estavam ali no território, para que depois disso ele pudesse revelar aquilo que estava fazendo. E aí sim motivar os corações daquelas pessoas que estavam na sua nação, os seus compatriotas, a agirem com o mesmo comportamento de Neemias. Com a preocupação de estarem restaurando as coisas de Deus. Restaurando as coisas de Deus. Que isso possa ser algo que possa estar em nossos corações. A preocupação de que o nome do Senhor seja glorificado. A preocupação de que o nome de Deus seja honrado. De estarmos ligados inteiramente àquilo que honra e bendiga o nome do Senhor. Que esta lição de Neemias possa ser facilmente aplicável por nós. E que nós estejamos inteiramente ligados àquilo que honra e bendiga o nome do Senhor. Que nós possamos estar alinhados inteiramente àquilo que diz respeito ao Senhor. Que as coisas das nossas próprias vidas não nos traga preocupação nem tristeza. Que possamos corrigir ponto a ponto, para que Deus libere a sua bênção de maneira transbordante. Mas que a preocupação nossa seja aquilo que de fato desonra o nome do Senhor, denigre o nome do Senhor, rebaixa o nome do Senhor. Que essas sejam as nossas preocupações. Que o Senhor abençoe a sua vida e que você possa tomar como lição a vida de Neemias. Que as adversidades da vida não te entristeçam, mas que as coisas que denigrem o nome do Senhor, isso sim, seja preocupação para a sua vida. Porque as bênçãos na sua vida, o Senhor cuida delas. Deus abençoe você que está aqui no YouTube. Não esquece de comentar aí o que você achou da mensagem, de compartilhar com pessoas que você acredita que
precisam ouvir isso. E que se você não é inscrito, se inscreve aí para acompanhar aquilo que nós vemos trazendo da parte de Deus sempre aqui neste canal. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.